Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera! Para quem por acaso estiver conosco na roxinha, desejo boa noite. Mas para quem for nos assistir depois lá na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. E hoje, a floresta também é um bom lugar para se estar, pois estamos começando mais um giro da semana RPG. O Lucas não estava me olhando, ele achou que eu ia seguir a cartilha direitinho, né, Lucas? Mas enfim, deixa eu passar aqui o comando pro Lucas. Lucas, manda bala. Bom dia pra quem é dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Eu aqui fazendo a parte de agradecimento, porque eu já tô 4 meses inscrito com o Prime no canal do Rodrigo Kagabashi. Aí ele tava fazendo tudo certinho, de repente ele vai e corta. Aí vocês perguntam por que depois eu deixo meu toque todo ativo. Por quê? Por causa do Hagabashi. Mas hoje a gente tá com um convidado que além de ele sim ter a aparência do Boto, e vocês falam que eu que tenho a aparência do Boto, nós temos um convidado que é da região do Haga, que é aí também da parte do norte. É, eu me senti E que eu agora. conheci. Eu me senti agora o próprio Jon Snow. O norte é meu, é isso, Lucas? E ainda por cima, eu conheci por causa de um amigo nosso em comum de nós três, né? Que é o JJ Alves, que faz o Takaká Jogos. Então, antes de mais nada, dá uma boa noite aí pra galera. Paulo se apresenta aí pro pessoal, porque acho que muita gente ainda não conhece. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Paulo Lobo. Como os meninos estavam falando, eu sou daqui do Pará. Moro em Marituba, mas também já morei em Belém. Então, enfim, tudo aqui é tudo junto. Boa noite para vocês. Espero que vocês gostem do que eu vou apresentar um pouquinho e que já fica a curiosidade. Mas tem a ver com o Norte, tem a ver com o Brasil e com lendas de folclore amazônico. É isso. Que bom, que bom. E mais tarde o Giovanni, que ele é ilustrador do jogo, ele também vai estar entrando. Ele só tá um pouquinho atrasado porque ele ainda tá em trânsito. Mas Trânsito também é péssimo. assim que ele chegar, ele já entra aqui, a gente já introduz ele junto aqui e vou passar pro Raga. A gente vai estar fazendo aqui algumas perguntas, né, para conhecer o jogo, vai estar mostrando aqui as imagens. Inclusive, eu vi que tem um manual ali. Ele não está todo completo, ele só está até a página 26, onde tem a parte de até distribuindo os atributos. A gente pode mostrar aqui, não pode? Pode, pode. Aquilo, essas primeiras páginas era meio que um esboço, porque como o Giovanni está ilustrando comigo, né? Então ele sempre mandava para mim um pouquinho, olha, tá ficando assim desse jeito, olha como tá ficando a arte do logo, né, do nome. Aí ele ia me mandando assim, eu ia trazendo. Aí como essa é a parte que já estava mais completinha, aí eu mandei para vocês já apresentarem, irem dando pro pessoal para eles irem vendo como é que tá. Mas vai mudar muita coisa. Isso é só um esboço inicial mesmo de como vai ficar, né? Como eu pretendo que fique, mas pode ir mostrando sim. Ah, sem problemas então. Se a gente já tem essa liberdade sua, aqui Pode. você pode ficar à vontade, Paulo, tá? Uhum. Você já, inclusive, já pode se sentir em casa quando tiver de repente ele completo, ou quando tiver algum outro jogo, Uhum. saiba que aqui a casa é sua de você poder estar apresentando aí pra gente, tá? Uhum. Com certeza. Bem, Raga, é com você. Deixa eu fazer assim só um comentário off-topic, mas tudo a ver com o que a gente falou ainda agora. O Lobo, como ele mora aqui, ele vai entender o que eu vou falar agora. Ontem e hoje, Lucas, tivemos assim uma chuva torrencial no final da tarde, ao ponto Uhum. do trânsito na cidade colapsar. Não estou mentindo, não. O trânsito colapsa de uma tal maneira que ninguém consegue andar e fica assim por 1 ou 2 horas parado. Ninguém consegue se mover. Tudo por causa da chuva, que a cidade literalmente vai para debaixo d'água. E Isso é aí, verdade. tu falastes, Lucas, do que eu sou o dono do norte, né? Aí eu me senti o próprio Jon Snow. Só que meu filho quis a frase do Jon Snow.
Não tem a frase, o inverno está chegando lá da série? Pois é, o meu Aham. filho simplesmente. É que a frase em inglês é Winter is coming, né? Aí o meu filho viu aquelas nuvens negras que o Paulo sabe do que eu tô falando, aquelas nuvens assim, bem carregadonas que ocupa todo o céu. A gente já sabe que é o prenúncio que o Toró tá chegando, né? Só que aí o meu filho, tinha mais ou menos uns 6 7 anos, ele ficou em pé da cama, olhando pro horizonte, vendo aquela nuvem negra no fundo e falou: A chuva is coming! A chuva is coming! Ah, é por aí mesmo. Tá chovendo pra cá ainda, inclusive. Vai estar desde tarde até agora. É foda, velho. E Nossa. Lucas, quando alguém falar aqui em Belém, a chuva tá chegando, moleque, te protege, viu? Que é muita água. Fê, coitado do Giovanni, que ele tá no meio da rua ainda, cara. Ainda. Enfim, vamos lá. Olha só que interessante. Luquitas trazendo conteúdo produzido por galera da região amazônica, mais especificamente região metropolitana de Belém, estado do Pará. Lucas, eu já conhecia o Paulo, mas não pelo jogo dele, o Caruará. Eu o conhecia das atividades de RPG que nós chegamos a desenvolver nas Usinas da Paz, que é um encontro, é um local aqui na região metropolitana de Belém, em que o governo do estado cria uma infraestrutura física para ofertar lazer, atendimento médico, atendimento cultural e social. E lá o Lobo apareceu em um deles. Quero narrar RPG e lá o conheci. Olha só que interessante. Não é à toa que dizem que Belém é pequena. Eu só não imaginava que o contexto do RPG Nacional fosse tão pequeno assim, Lobo. Pra gente se encontrar de novo aqui nesses Paranauês RPGísticos. Prazer revê-lo, Lobo. Lhe É bom. parabenizo por meter a cara em produzir conteúdo. Nesse caso, um conteúdo regional. Tem muito a cara mesmo da nossa região. E já parto logo de cara te dizendo: por que, mano? Por que não fazer mais do mesmo como fantasias medievais? Por que não fazer mais do mesmo de fantasia urbana com monstros sobrenaturais? O que te fez levar a criar Caruará? A primeira coisa que eu pensei, poxa, nós temos tantos personagens interessantes, né, do nosso folclore e não são valorizados, sabe? A gente vai crescendo, quando está na escola, quando a gente vê muito a presença deles nos ensinos, principalmente aulas dos amazônicos, história, arte, mas a gente vai crescendo e começa a mudar. Os nossos heróis, né, os personagens que a gente começa a ter como foco são produções estadunidenses, são produções asiáticas. Já deixa de lado totalmente esses personagens e eles são muito interessantes. Eles têm histórias muito interessantes. As pessoas têm uma visão muito infantil, mas quando a gente para pesquisar a respeito deles, como eu tive que pesquisar para escrever sobre, né? Aqui vocês vão ver uma prévia, mas só de bestiário eu cataloguei mais de 300 monstros e criaturas do folclore brasileiro. Lindo. Então, são muitos personagens de todas as regiões, tanto que eu cheguei a conversar com um rapaz de uma editora para trocar uma ideia, né? Inicialmente o livro ia se chamar Caruara, os Encantados do Brasil. Ia ser toda a região do Brasil com personagens de toda a região do Brasil. Só que ele falou, não, dá uma reduzida, começa ali mais pela Amazônia mesmo, norte, depois tu vai expandindo. Mas ficou os personagens. Então, o que eu queria pensar é assim, poxa, a gente tem uma cultura tão legal, personagens tão interessantes, por que não trazer um RPG, né? Um cenário e um sistema bacana que as pessoas possam jogar de forma simples. Realmente está muito super saturado de fantasias medievais, de coisas que não são da nossa cultura. A gente não tem esse convívio. Apesar de a gente gostar, de a gente jogar, seria legal a gente se ver representado. Poxa, a história ali em Manaus, a história se passa ali em, sei lá, no Acre. Até no, todos esses estados têm personagens interessantíssimos. Muitos que eu não conhecia particularmente. Não sei se, por exemplo, vocês já ouviram falar do Cabeça de Cuia. Eu nunca tinha escutado sobre o Cabeça de Cuia. Mas ele é um personagem folclórico muito interessante e que as pessoas não têm acesso a eles. Por quê? Porque a gente está muito preso na questão dos personagens dos quadrinhos, estadunidenses, dos personagens de anime, de mangá, e esquece um pouco deles. Poxa, eu tenho oportunidade de fazer isso, de trazer esses personagens para que o público se interesse por eles e volte a pesquisar. Eu lembro quando veio aquela série
Cidade Invisível, da Netflix, as pessoas ficaram muito interessadas. Por quê? Porque é uma visão diferente desses personagens que a gente pode trazer para o RPG. Tanto que tem alguns cenários grandes, sistemas grandes, que têm cenários voltados para isso. E a história é muito interessante. Tem uma pegada mais sombria, tem uma pegada ali mais de mistério, que a gente pode trazer, que eu sei que o público vai gostar de ter. Tanto que nas sessões testes que eu fiz com o pessoal do KKK Jogos, eles gostaram muito. Porque, poxa, tu tá vendo ali um personagem que tu escutou quando tu era criança. Ah, é o Vira-Porco. Ah, uma Pinguari. Ah, como é o personagem, esqueci o nome dele, o Nhudo. Não sei nem se vocês conhecem esse que eu tô falando, mas enfim. São personagens muito conhecidos, muito importantes da história que a gente não conhece, e o público não conhece. E, poxa, eu tenho experiência com RPG, eu sou bibliotecário, eu participei desse projeto nas Cenas da Paz, narrando RPG para incentivar a leitura por meio do RPG de mesa. Então, eu utilizei, né, também o Caruara para isso. Poxa, para essa galera, esses jovens das comunidades conhecerem também nossos personagens e se interessarem a ler. Porque na biblioteca tinha muito livro de folclore brasileiro e lendas e mitos, mas a galera não se interessava. Então, poxa, com RPG eles vão precisar pesquisar sobre os personagens para poder jogar melhor, para poder entender o que se está se passando na história, o que é o livro de São Cipriano, por exemplo. Tem esse item dentro do RPG, então isso é para incentivar Ah, eles a pesquisarem sobre isso, entende? A conhecerem mais. E é isso, assim, se vocês forem me deixando, eu vou falar a noite toda. Então, é isso, inicialmente. Muito bom. Lucas. não, eu já tô ficando aqui encantado, porque assim, quando você falou 300 espécies, eu falei, caraca, eu vi bem aqui. Aí você vai e me fala do livro de São Cipriano. Uhum, Eu nada mais, nada menos, eu só tenho uns três aqui, uhum, tipos, né, uhum, do livro de São Cipriano. Então, eu ouvi isso, né, e quando eu dei uma olhada aqui, eu logo vi o Boto, como ficou. Cara, eu achei muito 10, eu achei muito magnífico. Quando eu vejo malandros e botos na parte de RPG, cara, eu uhum, fico muito vidado. Não, uhum. não, não à toa, não à Sim, toa. sim. Mas, como eu falei aqui agora há pouco, gente, eu conheci o jogo dele, eu tenho amizade com o JJ há muito tempo. Desde o início do Ilhanautas que ele tem. Então, o Ilhanautas, eu não sei mais ou menos quanto tem. Eu sei que eu tenho os livros dele. Eu tô esperando. Eu tô no aguardo do Vitruvius e do Onde Está Meu Osso, que foi o JJ Alves que fez. E ele tem esse evento com vários board games. E quando apareceu um RPG ali, eu falei, opa, peraí, ele já tá falando comigo, né? E aí eu fui atrás e conheci o Paulo. E aí na hora que eu vi a foto do Boto no livro, eu falei, caraca, velho. Aí agora que eu tô vendo o Paulo, realmente, igual, né? E aí eu te pergunto, como que foi esse conhecimento? Você já estava falando até pra gente um pouco antes, aqui no privado, só que eu quero que você passe pro público também. Como que foi esse encontro com o Takaká Jogos Uhum. e como foi essa entrada? Você até falou um pouquinho do pessoal conhecendo lá, mas pode soltar mais a fundo como que foi a experiência do pessoal lá no Takaká Jogos, como que foi o pessoal conhecendo o Caruaga. E não precisa se preocupar. Sim. Como eu tinha conversado com vocês antes, né? O Takaká Jogos, para quem está assistindo a gente não conhece, é um evento que acontece em Belém, na Ludoteca SideQuest, que reúne board games, a galera que tem projetos de board games, está querendo lançar, como por exemplo o Vitruvius, que é o jogo do JJ, começou assim, foi expondo lá, a galera gostou e aí financiou e lançou. E o foco principal é board games, mas é para jogos no geral. Mas a galera, a maioria apresenta mais board games. Aí eu, poxa, eu falei, eu tenho o meu jogo, né? O RPG, eu já tenho mais de 3 anos produzindo ele, né? Aí eu falei, por que não tentar? Aí eu perguntei, eu falei com ele, eu falei,
vocês aceitam sistemas de RPG também? Eu vejo muito o board game, tem algum problema? Aí ele falou, não, não, pode trazer teu jogo, manda uma fotinho dele, uma descrição, que a gente apresenta. Não, a gente não recebe muito RPG, mas é porque a galera que não manda. Eu acho que ainda os criadores de RPG, de cenários, ainda não se sentem assim tão com essa possibilidade. Poxa, eu posso apresentar meu jogo, sabe? Aí por isso que ainda não apresentaram, mas eu quis fazer porque eu falei, poxa, eu vou aproveitar a oportunidade para servir como um teste, para o pessoal jogar, mesmo que seja rapidinho, né? As sessões são rápidas, mas eles poderem ver como é que é e receber um feedback. Aí eu apresentei meu jogo, eu participei de 2 edições do Takaká Jogos. E nas 3 sessões, que a gente faz tipo 3 sessões intercaladas com o público, a galera teve um feedback muito bom. Eles gostaram do sistema, até as pessoas que não têm experiência com RPG acharam bem simples de entender, bem fácil, e o que mais cativou eles, além de ser um jogo de RPG, né, da interação e tal, da diversão, é por ser algo regional. Poxa, eles ficaram muito animados. Eu posso ser aqui o Curupira, consigo falar com os animais, ou eu consigo produzir fogo, eu controlo o fogo, que é uma das habilidades lá da raça. Ah, não, tem um jogador lá que ele estava jogando de Yara. Aí, poxa, ele podia usar o canto para enfeitiçar lá a galera. Aí essa era o que eu queria que as pessoas sentissem. Poxa, eles estão animados e estão, assim, eufóricos com uma coisa que é nossa. Isso me deixou muito animado, eles gostaram muito. Então eu fui trazer com essa intenção para saber como ia ser a recepção deles. E assim, eles estarem num cenário de aventura, de fantasia. E mostrar que, poxa, esses personagens também servem para isso. A gente também pode utilizar eles num cenário de fantasia. O foco ali do sistema é mais no período pós, pós período colonial, né? Ali entre o período entre 1530 até 1800, se eu não me engano, que já é o período ali entre o primeiro e segundo império do Brasil, né? Então a história, para quem gosta de uma pegada de fantasia e não sem tanta tecnologia, é o período histórico ideal, porque ele tem caravela, tem luta de espada, tem pirata, tudo isso existe no Brasil do período do primeiro e do segundo império. Então, poxa, é o período ideal para a galera poder jogar. Então, poxa, é um prato cheio para quem gosta disso. E foi mais ou menos assim. Opa, Raga, pode ir. beleza. Paulo, Oi. estou curioso. Como é que, em termos de sistema, funciona Uhum. a jogatina do seu jogo? É, a questão do sistema, já toda vez eu reflito um pouco sobre como ele está atualmente, porque sempre eu vou acrescentando novas questões, novas regras, porque eu vejo que tem coisas que precisam mudar. Mas, a princípio, como o sistema como ele está, né? Ele utiliza um D20 e um D10. Sempre um D20 e um D10, praticamente. O D20 ele é utilizado para rolagens de acerto dos jogadores Uhum. e possui dificuldades. Por exemplo, o jogador ele quer, por exemplo, escalar uma parede. Vai ter uma dificuldade padrão, que, por exemplo, é a dificuldade 10, que é a dificuldade moderada. Tem dificuldade fácil, moderada, difícil, muito difícil e divina. Aí tá, ele tirou, por exemplo, somando o atributo dele mais a habilidade. Sempre vai somar um atributo e uma habilidade. Nesse caso seria, por exemplo, força mais esporte. Aí, somou os dois e passou a dificuldade. Tem uma escalinha como eu posso explicar? De percentual de acerto ou de falha. Se, por exemplo, ele tira de 10, igual ao resultado da dificuldade até 10, ele teve um sucesso. Se ele teve, por exemplo, de 11 a 15, ele teve um sucesso especial. Se ele teve de 12 a 20, ele teve um sucesso crítico. Para cada uma dessas tabelinhas, vai ter um efeito que ele pode ter ou um bonificador. E quando também tem falha, por exemplo, ele não tirou 10, ele tirou 9. Aí, por exemplo, de 9 a 5 a menos da dificuldade, ele teve uma falha. De 10 a 15 abaixo da dificuldade, ele teve uma falha extra. E assim vai até falha crítica. Não se tem, eu não acrescento aquela questão, tirou 20 é um crítico, tirou um é um crítico, não.
Depende do quanto tu tirar mais ou a menos da dificuldade. E aí isso vai definir o teu acerto do teu personagem, ou o erro, ou o prejuízo. Por exemplo, o cara quer usar uma magia, por exemplo, tem uma classe que são os missionários, por exemplo. Eles não utilizam magia padrão, eles utilizam orações. Aí ele quer utilizar uma oração para expulsar uma entidade que está possuindo o indivíduo. Aí digamos que a dificuldade dessa oração que ele vai utilizar de exorcismo seja 15. Aí lá na rolagem dele, ele tirou 20. Além dele acertar, ele pode ter o efeito de exorcismo dele dobrado. Ou se ele falhar, além dele falhar, ele pode gastar o dobro de essência sobrenatural que ele gastaria. Que é como se fosse a mana em outros RPGs, né? É essência sobrenatural. De geral é assim. D20 mais para acertos, né? E para dano a mesma coisa. O quanto tu acerta a mais do teste do teu adversário, por exemplo, você tirou 15 e teu adversário esquivou e tirou 10. Tu teve uma diferença de 5 aí. Entre 0 e 5, por exemplo, tu causa 20 de dano. Entre 5 e 10, você causa 30 de dano. E entre, por exemplo, 15 e 20, você causa 40 de dano. Para facilitar mais, não são cálculos mirabolantes e absurdos que você vai fazer, não. É quanto mais você acerta ou quanto menos você acerta. E tudo no RPG gira em torno disso. Muito bom. Lucas? Bem, já gostei que ele é bem simples de explicar pro pessoal. Então, realmente, como você falou, de pessoas de repente que não conhecem RPG, ou até já conhecem, ela tem uma facilidade de pegar, Uhum. né, pela parte de acerto e pela parte de rolagem. É, o Raga é a parte o Raga ele é a parte que gosta muito de sistemas. Igual no projeto, quando eu falando que gosta da parte de regras. Eu sou a parte de lore, eu sou a parte de histórias, Uhum. né? E são duas coisas que já me cativou quando você falou dos personagens serem encantados, Uhum. né? Eu vou falar do meu termo de religião, gente. Então eu vou falar porque eu não sei exatamente se ele pega justamente da cultura, né, da parte folclórica, ou se ele pega da parte de cantaria. Porque para Uhum. alguns que não sabem, encantaria ela também, ao mesmo tempo que ela tem a parte de cultura folclórica, ela tem a parte de cultura religiosa, né, da crença. E eu fiquei muito pensativo nisso. Se o foco dele, porque nós encontramos um RPG que foi assim, que era o Encantados do Rio Pardo, mas eles eram realmente focados nos encantados da encantaria, Uhum. né? E sim, conhecia a parte de bacias hidrográficas. Você já citou o período de cenário dele. Você citou uma classe. Uhum. Agora eu gostaria de saber como essa parte dos encantados, os personagens, o que o pessoal escolhe se é chamado de raça, se é chamado de encantados mesmo, como que a pessoa, se ela se define sendo encantado, se define como sendo humano, Uhum. né? E a parte de classes. Uhum. Você já citou do missionário, mas qual outras possibilidades nós temos aí no jogo? Inicialmente, na lore do universo, existem os humanos, né? Que é a raça predominante. E antes dos humanos, no período pré-colonialismo aqui no Brasil, né, antes de 1500, sempre existiram os seres sobrenaturais, né, os seres encantados, que eram todos os tipos de seres em que era colocado neles algum tipo de crença. Porque no meu RPG, que dá poder para um ser, uma divindade, é a crença que um indivíduo tem nele. Os deuses do Guarani estão presentes no RPG, eles são, como eles podem dar dádivas para os jogadores, enfim. Eles se tornaram deuses porque os povos ali, os povos indígenas, os povos ancestrais, acreditavam nele, depositavam a crença deles nele, e isso dava poder. E assim como os deuses,
também havia os seres que tinham relação com esses deuses, que tinham relações com os mitos, né, com todo esse folclore e essa mitologia tupi-guarani, que é o que eu abordo mais. Tem muitas outras mitologias dos outros povos indígenas, porém eu foquei mais na mitologia tupi-guarani, foi o que eu pesquisei. Então, assim, esses seres, eles obtinham o poder da crença que os povos indígenas tinham neles. Então, eles eram muito poderosos. Porém, com a chegada dos colonizadores, dos portugueses, dos alemães, dos espanhóis, eles começaram a trazer a fé deles, a fé cristã. E os missionários, os jesuítas, começaram a catequizar os indígenas, catequizar os povos que viviam ali. E isso começou a enfraquecer a fé que esses povos tinham nesses seres. Esses seres começaram a desaparecer, começaram a ser extintos. Para eles não desaparecerem, eles começaram a depositar parte da essência sobrenatural deles em outros indivíduos. Por exemplo, para vocês entenderem, digamos que o Curupira original, ele estava se sentindo que iria desaparecer ou estava sendo caçado, porque eles eram caçados, né? E, então ele passou essa essência sobrenatural para um outro indivíduo que ele acreditava que poderia seguir de forma honrosa o legado dele. E assim foi passando de um para o outro. Isso justifica por que existem curupiras pelo Brasil todo, por que existem Martins Pereiras pelo Brasil todo. Porque são vários indivíduos que pegaram essa essência para si, e a partir desse momento eles não são mais humanos, eles são seres encantados. Eles já deixaram de ser humanos e agora são encantados porque eles receberam esse legado encantado desse ser. E essa é uma das raças. Tem a raça dos encantados, que são esses indivíduos que compartilham esse espírito. Tem os humanos, que é os indivíduos comuns com habilidades comuns, que também têm acesso a habilidades sobrenaturais com estudo e conhecimento. E existem os ascendidos, que é uma terceira raça dentro do jogo, que são mais focados para a cultura iorubá. São pessoas que conseguem incorporar deuses iorubás, né, entidades, e isso dá conhecimento e habilidades para elas. Por exemplo, digamos que tem um personagem que ele é filho de Ansan, ou ele é filho de, por exemplo, ele é filho de Oxumaré. Aí ele consegue, com isso, ter acesso a certas habilidades e conhecimentos dele. Porque a grande mecânica do jogo é o conflito entre essas três raças, digamos assim. Os humanos, os encantados e os ascendidos, que representam os três povos ali no Brasil, que era os povos indígenas com os encantados, os humanos, né, principalmente com os portugueses, e os ascendidos com o povo negro que veio para cá, né, que veio da África para cá, e tinha essa cultura, a religião de matriz africana. Então, essas são as raças de jogo. De classes, o jogador ele pode escolher. Ele pode, por exemplo, tem, se eu não me engano, 11 classes, que é guerreiro, arqueiro, cientista. Eu acho que não tem eu cheguei a mandar as imagens para vocês, se vocês conseguem exibir. Vou abrir aqui, peraí, enquanto vai te falando. Aí, cientista, é porque é mais fácil eu vendo, mas para eu Já tô lembrar. abrindo. Aí, cientista, Eu já vou te adiantar, porque assim, cara, você agora falou da cultura iorubá, você falou filho de Ansan Oxumaré. Velho, eu quero esse jogo. Eu quero muito esse jogo. aí, ó, aqui, por exemplo, é um personagem da classe arqueiro. E todas as classes, elas têm subclasses. Aí, por exemplo, o arqueiro, ele pode virar um domador, que ele tem mais contato ali com animais, ou ele pode virar, por exemplo, deixa eu ver aqui o meu arquivozinho, que é até mais fácil para ir falando para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí, essa é uma outra mecânica. Cada classe, né, tem suas subclasses. Por exemplo, o arqueiro, ele pode virar. Deixa eu achar aqui. Aqui. O arqueiro, ele pode virar, por exemplo, um domador, que é um personagem que ali lida com animais. Ele pode virar um sentinela, que é como se fosse alguém que cuida, produz armadilhas. Ele pode virar um protetor, que é mais focado ali em ataques físicos e ataques à distância. Ou ele pode virar um mercenário, que é tipo um caçador. Aí outra classe, ele pode ser, por exemplo, um lutador. Esse que eu trouxe esse pugilista, né? Aí de lutador, ele pode ir para 4 subclasses. Ele pode se tornar um malandro, que como você até citou, Lucas, ele pode virar um malandro, ele pode virar um capoeirista, que é uma subclasse,
ele pode virar um acrobata, que é mais ali para coisa de flexibilidade, movimentação, e também pode virar um protetor. Tem certas subclasses que são repetidas em certas classes. Aí pode passar. Aí, essa é uma dançarina, é uma classe. Ela é uma personagem que ela tem mais ali habilidades acrobáticas, de sedução, é tipo um bardo, só que só para dança. Aí a dançarina ela pode virar uma acrobata, pode virar uma cantora, que é uma classe cantor, pode virar um malandro ou pode virar um capoeirista. Aí como para vocês verem como tem certas subclasses que são iguais para certas classes, né? Pode passar. É rapidinho, Lucas. Lobo. Hum, Inclusive, a Oi. gente tem um estilo musical aqui que é o carimbó, que as Isso. mulheres elas usam a dança como uma forma de seduzir os parceiros durante o processo da dança. Então casa Uhum. muito com o que o Lobo está relatando aqui da personagem e a classe. Muito legal, Lobo. Vamos. Aí, ó, esse já é, por exemplo, um personagem que ele é um guerreiro. Aí do guerreiro ele pode virar um espadachim, ele pode virar um cavaleiro, que ele já luta montado em um cavalo ou algum outro animal de montaria. Aí pode passando. Aí esse aqui é um personagem que é um encantador. O que é um encantador? É um personagem que ele utiliza a essência sobrenatural para produzir magia, né? Para produzir efeitos sobrenaturais. Ele pode ser tanto um humano, também um encantado. Os encantados também podem ser a classe encantador, por exemplo. Eles podem ou ser uma classe física ou ser uma classe mágica. Também fica a critério do jogador escolher como ele quer montar o personagem dele. Pode passar. Aí esse é um personagem cientista, que no caso ele pode, por exemplo, se tornar, deixa eu ver aqui, né? Colinha, tá aqui. O cientista ele pode virar, por exemplo, um boticário. Ele é focado só em produção de poções. Só que o nome alquimista para mim é muito estrangeiro. Aí eu falei não, vou colocar o nome boticário. Inclusive por isso que o nome Boticário fica melhor. por isso que o nome da marca de cosmética é Boticário, que era o nome que se dava para a galera dessa época, né? Aí, ele pode virar um inventor, pode virar um artilheiro, vai passando, pode passar. Tô falando rapidinho. Aí, esse é o missionário que eu falei para vocês. Ele já é mais focado em exorcizar espíritos, divindades. Ele está mais focado nessa parte assim de utilizar a fé, que é como se manifesta a crença dele. Os jogadores eles manifestam a crença deles de forma diferente. Uma pessoa, um personagem que ele é cristão, a crença dele se manifesta através da fé. Um personagem que ele é, por exemplo, um ascendido, a fé dele se manifesta através do Eni, que é como se fosse fé em Urubá. Um personagem que é encantado, a fé dele, a crença dele se manifesta pelo Abanu, que é como se fosse acreditar em Tupi-Guarani. Então, cada raça tem a sua forma de crença e como isso se influencia para efeitos sobrenaturais. Aí é mais ou menos. Aí, por exemplo, o missionário, ele também tem as subclasses dele. Ele pode, por exemplo, virar um exorcista, um guardião, que é como se fosse tipo um paladino, ele é mais pra porrada. Ou pode, por exemplo, virar um sacerdote, que ele é como se fosse um exorcista. Ou um profeta, que é um personagem, uma subclasse que é mais relacionada a visões, a ter pressentimento, a perceber mais as coisas em volta, sabe? Pode ir passando. Aí, essa é uma personagem que ela é uma pistoleira. Ela já utiliza armas de fogo. Aí ela pode virar uma corsária, né? Que seria um pirata. Ou pode virar uma artilheira, que é focado mais em armas pesadas. Pode passar. Esse é um músico. Eu achei Bardo muito estrangeiro também. Eu falei, não, vai se chamar só músico. Aí do músico, ele pode virar, por exemplo, um cantor. Ele pode virar um cantor, ele pode virar um malandro. Muitas subclasses são similares, né? Aí esse é o músico. Pode passar. Esse é um, por exemplo, ele é um infiltrador. É como se fosse o ladino, né? Ele é um infiltrador. Aí ele pode virar um mercenário, ele pode virar um carrasco, que é como se fosse, sabe, aqueles da guilhotina, é mais focado em, tipo, armas de assassinato pesadas. Ou pode ser algo mais minucioso, que é um mercenário, que é mais em veneno, mais em, tipo um Assassin's Creed da vida. Pode passar. Acabou. Acabou? Enfim, essas são algumas das classes. As subclasses eu não mandei porque ainda estou fazendo, né? O Giovanni está trabalhando nessa parte das artes. O que está mais demorando para o jogo sair é as artes, porque é uma coisa que é cara. A gente está fazendo assim, tipo,
sem patrocínio nenhum, é só com a nossa vontade mesmo de fazer. Então, muito de eu apresentar o jogo no Kaká Jogos, de eu estar aqui apresentando para vocês, é para que crie-se interesse das pessoas quererem conhecer e quando for lançado, né, o financiamento, a galera queira contribuir. Porque o que vai sair mais caro é essa parte da ilustração. Eu queria que fossem artes legais e uma identidade nossa aqui. Tanto que eu cheguei a conversar com alguns ilustradores daqui da região, principalmente acho que é o Wowly, não sei se vocês conhecem. Ele, Eu ele, conheço. ele produz, ele foi o artista do Belém Oculta, não sei se vocês conhecem esse board game. Mais ou É, menos. ele, Eu ele conheço, eu é conheço. muito bonita, os traços dele, é muito bonito. A estética que lembra muito do Visagens e Assombrações de Belém. Tanto que se vocês forem olhar a capa do livro, eu pedi pro ilustrador ele fazer um pouco parecido, porque é uma coisa muito da nossa identidade, o livro Visagens e Assombrações de Belém. Acho que não tem nenhum paraense que não conhece esse livro. Então é muito fresco na nossa memória as artes, que é uma coisa assim, não é bonitinho, é um pouquinho feio, no sentido assim, não de ser mal feito, mas é uma estética assim, meio gótica, não sei como explicar, meio sombria. E aí eu falei com ele, mas obviamente que o trabalho dele, ele tem um preço pro trabalho dele. E para eu poder, obviamente, pagar, eu preciso de um valor para isso. Então, por isso o financiamento coletivo. Raga, Inclusive, aproveitar aqui um comentário do KKOIDS 3678. Aqui ele está dizendo que já jogou contigo. Ele disse o seguinte: e assim, falando como alguém que jogou, as classes não limitam as pessoas a fazerem apenas o que as classes permitem, podendo ser ai um que bom. guerreiro que faz coisas de ladino, usar o arco e flecha e assim vai. Interessante, muito legal saber disso. Então deixa eu aproveitar, Lobo, Foi. que o Kakai é uma das pessoas que já participou dos testes que você possa ter feito. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Quem já quiser já ir seguindo, tem o perfil do Instagram do jogo. Vocês podem aí depois pegar aqui, olha. Vou jogar aqui o link naturalmente na roxinha e depois vou colocar na vermelhinha na descrição do vídeo. Mas para quem estiver vendo aqui o vídeo já sabe aqui o perfil. Digitar aqui Caruara, os Encantados e assim vai. Na hora que vocês colocarem Caruara, os Encantados, vai aparecer rapidinho. Já Não vai tem. aparecer. E aí dei uma olhada. Deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante. Temos aqui fotos da galera jogando contigo. Olha só. Então, imagino eu que você já deva ter feito alguns vários playtests. E aí, aproveitando que você fez esses vários playtests, olha o França lá do Resistência, legal. Te perguntar como tem sido o acolhimento e as manifestações de quem joga contigo. A princípio, o pessoal eles ficam muito curiosos, né, sobre ser algo voltado para o nosso folclore. Eles ficam muito assim, nossa, poxa, que legal. Eu posso ser uma Matita Pereira, eu posso ser o Rasga Mortalha. Isso assim, é a primeira coisa que mais fascina eles. Porque a gente não vê isso com tanta frequência. A gente não vê isso tanto, isso nas mídias, né, ou essa possibilidade em RPG. E, então eles ficam, a princípio, o que cativa eles muito é isso. Aí quando eles vão jogando, que eu percebo que os jogadores comentaram que eles acham legal, é um sistema bem simples. Então eles não sentem muita dificuldade, tá tudo ali na ficha. Ah, faça um teste de vontade, um teste de manifestar. Já tá ali na ficha como é o cálculozinho para eles fazerem. Então é muito acessível. Eu pensei no RPG para ele ser acessível para qualquer pessoa que fosse jogar não sentisse dificuldade, porque eu, por muito tempo, como apreciador e depois jogador, a minha maior barreira foi, poxa, eu não entendo nada. Esses livros são muito grandes, esses manuais são enormes, é tabela em cima de tabela, não estou entendendo PN. Então eu pensei, poxa, eu vou tentar fazer de uma forma que seja bem acessível para que quem está jogando possa se divertir mais e não perder tanto tempo tentando entender uma coisa que é para ela se divertir. Ela, a partir do momento que ela está jogando,
ela vai entendendo aos poucos porque é muito simples. Eu pensei em ser algo simples e que à medida que o jogador ele vai avançando, vai se tornando mais complexo porque ele vai entendendo como funciona e ele vai podendo aprimorar mais o personagem dele. Então, isso foi o principal que a galera comentou. Nossa, muito legal, muito bacana de jogar, não achei difícil. As habilidades, as magias, como elas funcionam, o custo é muito didático. E um feedback que eu fiquei muito reflexivo. Poxa, eu acho que tu podia melhorar mais o layout da tua ficha. Eu não sou editor, né? Uhum. Essa parte é com o Giovanni. Mas, assim, é importante eu entender isso. Porque, poxa, talvez eu precise mudar alguma coisinha para que se torne ainda mais fácil a assimilação. Porque, a princípio, eu quero que seja isso. Que a pessoa, ela consiga, qualquer pessoa, consiga pegar ali a ficha, consiga pegar o livro, jogar e se divertir. Então, essa foi a visão que a galera teve. Inclusive, os meninos do Resistência, que já têm um conhecimento, eles gostaram muito. E o que eles comentaram, poxa, muito bacana a tua iniciativa. Tu escreveu tudo isso. Eu levei os livros para eles no dia, né? Os livros prontos. E eles ficaram, poxa, tu escreveu tudo isso, tem muito conteúdo. Eu falei, tá tudo aí. Só precisa estar ilustrado e publicar, mas por enquanto tá na luta. E é isso. Muito bom. Antes de eu passar pro Lucas, deixa eu te perguntar. Tens a previsão de mês de quando tu pretendes abrir a campanha? Por enquanto, ainda não tem uma data, porque eu ainda estou no processo de ilustração, pelo menos a parte mais básica. Porque, assim, o que no momento está me impedindo de lançar? Eu preciso. Vocês viram aquelas primeiras páginas, né, que já estavam com Uhum. as ilustrações. Eu queria ter pelo menos assim, 50% ilustrado, ou parcialmente ilustrado, para poder vender a ideia de que é uma coisa séria, não é Uhum. uma coisa amadora que não foi feita pensada, que não se teve estudo, que não se teve comprometimento. Porque às vezes isso acaba criando uma certa barreira, principalmente com o nosso público de RPG. Eles têm um certo preconceito com criadores de RPG, sistemas. Eles acham que quem cria sistema próprio é gente preguiçosa. Eu Uhum. não concordo com isso. Eu não fiz porque eu sou preguiçoso. Eu fiz porque eu senti a necessidade que não tinha algo assim para aqui, para a gente. Não tinha algo assim, precisava ser feito. Então, para ter essa característica, poxa, uma coisa que as pessoas possam ver, principalmente um playtest, precisa ter umas pequenas ilustrações, precisa ter umas pequenas artes para vender a parte estética. Hoje em dia, o nosso público ele é muito estético. Se tu der um livro só de palavras, eles vão achar chato. Eles não vão querer comprar, não vão querer financiar, porque livro com texto já tem muito. Eles querem poder visualizar o personagem deles, como vai ser, como é aquele cenário, e para isso precisa de arte, precisa de ilustração, precisa de essa parte que é muito importante, que infelizmente eu não tenho essa habilidade, Sim. ficar mais com o Giovanni. E eu até deixo assim para quem está assistindo, poxa, se você gosta de ilustrar, quer participar de um projeto assim, eu super aceito, porque eu quero que saia do papel, eu quero que seja publicado, eu quero que se uma editora, de repente, se interessar em adquirir, como eu conversei com algumas, mas sempre bate na mesma tecla. Eles querem uma coisa já mais palpável, para ver se eles têm interesse, né? Eles não querem comprar uma coisa assim sem ter certeza. Então, se alguém tiver interesse, poxa, eu super aceito, porque para mim isso tudo é uma coisa coletiva, não tenho problema, porque para mim o mais importante é isso sair do papel. A forma como isso vai sair, para mim tanto faz. Eu quero que saia, eu quero que as pessoas possam ter poxa, é uma coisa aqui da minha região, é um personagem que é do Piauí, poxa, é um personagem que é ali de Rondônia, sabe? Tem tanta coisa legal que o pessoal não para pensar. Poxa, a gente tem uma mitologia, é uma mitologia. A gente tem uma mitologia tão rica e tão interessante quanto qualquer mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia. Elas são interessantíssimas. Mas é de fora. A gente também tem que valorizar o que é nosso. Também tem que Sim. valorizar Justamente. e incentivar as pessoas a consumirem o que é nosso. E Sim. aí é isso. Paulo, eu te perguntei isso porque eu vou logo abrir o jogo contigo. Eu fui no Diversão Offline esse ano e voltei com uma vontade enorme de conseguir um espaço na Indie Alley. A Indie Alley é um espaço coordenado por desenvolvedores de jogos independentes
que conseguem colocar o seu material, o seu trabalho, os seus jogos para a galera poder olhar, observar, provar um pouquinho jogando e até comprar se puderem. E aí eu fiquei curioso de saber se tu consegues preparar o teu jogo até junho do ano que vem. Por isso que eu perguntei se tem campanha, porque se tiver pronto, eu vou querer levar o teu jogo lá pro Indie Alley ano que vem no Diversão Offline. Por isso que eu perguntei. Com certeza, assim, tendo até esse questão do incentivo, até me ajuda a tentar fazer com mais afinco, porque assim, o que acontece um pouco, a gente às vezes se desmotiva quando a gente vê todas essas barreiras que vão acontecendo. Poxa, eu não tenho muita experiência em um mercado editorial, eu não tenho muita experiência nessa parte. Então, ter um suporte, poxa, alguém que consiga me orientar, Paulo, olha, esse é um caminho bacana para conseguir com que as pessoas visualizem melhor teu jogo, com que teu jogo consiga ser mais visado, isso me incentiva a fazer as coisas com mais afinco, sabe? Uhum. Então, assim, com certeza, até antes disso, porque, como eu falei, já está tudo pronto. Falta só as ilustrações mesmo Legal, para sair do papel. legal. Lucas, desculpa ter roubado a pauta. Segue você. Não, relaxa, até porque assim, é bom tá tendo tudo isso. Aqui a gente tem, tanto eu e o Hagabashi, isso é recíproco, de a gente conhecer várias editoras, né? Não só por causa do Giro da Semana, Hagapapo, o próprio canal do Rodrigo do Hagabashi, ou o meu próprio projeto do RB para Todos, a gente conhece bastante gente, né? E a gente incentiva bastante gente a continuar com o projeto deles, a lançar o jogo deles, a como, de repente, qual plataforma pode ser boa, ou as duas plataformas, porque hoje em dia a gente tem duas plataformas de destaque. A gente tem tanto Catarse e tanto a MipoStata. E, ao mesmo tempo, até mesmo outras plataformas, como o Itch.io, para a pessoa poder colocar o seu playtest, né, colocar o seu jogo mesmo, seja em formato Zine, um formato digital, ou até mesmo on demand, agora com o Clube dos Autores e Reclap. Então, possibilidades para lançar o seu jogo, hoje em dia tem várias possibilidades, entendeu? O que precisa sempre ser feito é, primeiro de tudo, o pessoal conhecer o seu jogo. Isso daqui já está sendo uma porta de entrada. O Takaká Jogos já é uma porta de entrada. Mas você só não pode ficar só numa porta de entrada. E acima de tudo, é uma coisa que eu já te falo. É ter a cara e a coragem de mostrar para todo mundo. E mesmo que de repente, eu mostrei para várias editoras, não conseguiu, eu vou te falar, teve um RPG que a gente mostrou aqui, que foi o Quilombo RPG. Eles não tinham editora quando eles mostraram. Eles tiveram a live aqui conosco. E logo depois, em seguida, a Odyssey Publicações foi lá e pegou eles. Foi lá, conheceu, conversou com eles e vai ser lançado pela Odyssey Publicações. Então, não estou falando que de repente pode ser por aqui, mas por aqui pode ser que alguém entre em contato com você, ou pode de você chegar e você se interessar, e de repente não se interessar nenhuma e você lançar por conta própria. Uhum. Entendeu? Sim. Porque você tem um jogo magnífico, cara, que ele já tá feito. Você já tá fazendo as ilustrações por conta. Entendeu? Então, você já tá fazendo mais da metade andado. Isso daí para você chegar e para mandar para uma editora, tipo New Order, ou Caleidoscópio, ou a própria Odyssey que eu falei, cara, é um prato cheio para eles. Isso é sensacional. Entendeu? Eu tô elogiando bastante teu jogo, mas porque teu jogo tá formidável, cara. Então não desanima não, tá? Ao contrário, se anima ainda mais. Ainda mais, cara, de repente, do nada, depois de uma Indie Alley da vida, vai que de repente, e isso daí eu tô colocando, eu posso estar falando demais, aparece aí uma Hagabashi
É Rodrigo Hagabashi Editora. Não, não tem nem como. Isso Muita gente vai ficar. não existe essa possibilidade. Mas vai. Tem a loja do Rodrigo Hagabashi, tem a loja que o Haga faz, Na realidade, né? Lucas, a minha intenção no Indie Ah, Alley é ajudar os produtores de jogos daqui da região do estado do Pará a chegar lá no maior evento de jogos analógicos da América Latina. Que é isso que eu fiquei assim, pô, foi do caralho ir lá, mas bateu aquela sensação, cara, tá faltando um pouco de Pará aqui nesse evento. sim, E uma forma que eu acho que eu posso ajudar é conseguir um espaço na Indie Alley para jogos paraenses. uma coisa que a gente percebe bastante, não desmerecendo o diversão offline, gente, mas há-se muita falta, há-se não, se há muita falta de outras regiões, entendeu? E é complicado. O Raga mesmo já citou da outra vez. Imagino que, por exemplo, pro Paulo ir vai ser difícil pra caramba. Pro JJI é difícil pra caramba. Pro pessoal do Nordeste ir já é difícil pra caramba. A gente nem vê, a gente nem ouve falar muitas vezes da parte de Centro-Oeste. E isso faz falta. A gente só vê literalmente Sul e Sudeste. E o Raga sentiu isso na pele quando ele veio pra cá. Eu acho que o Raga ele tá de prova aí pra dizer. Eu tô falando alguma besteira? Tô falando? Não sei. Mas é difícil sim, principalmente questão financeira. Então, então eu acho que é uma boa. E, cara, até desculpa de repente a gente ter deixado de lado, porque eu ainda tenho perguntas em cima do teu jogo, né? E coitado do Giovanni, o Giovanni deu quase uma hora e o Giovanni ainda não apareceu, Coitado. É, o trânsito é horrível. Não adianta. A chuva quando pega né? a gente vai. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou bastante também do cenário deles. Você próprio falou. É, eu sei que geralmente isso é uma coisa que está acontecendo bastante no nosso meio do RPG. E não se sinta. Isso fica uma diretriz. Quando a gente pergunta, teve um outro RPG que eu perguntei isso daí, e o pessoal ficou meio assim de responder, Uhum. né? Ele é um RPG colonial, ele é um RPG decolonial. Ou você pode mudar a seu bel prazer. Ele, no sistema, eu dou a possibilidade para o mestre, né, e os jogadores, eles definirem que período eles querem adaptar. Se eles querem adaptar o período pré-colonial, o período colonial, o período imperial ou o período contemporâneo. É livre para que o narrador ele possa adaptar qualquer desses períodos. Porém, a parte principal é para o período do primeiro império ao segundo império, que é o que tem mais informações, e para os períodos posteriores, né, ou anteriores, a minha ideia é lançar em livrinhos separados, olha, adaptando para contemporaneidade, adaptando para coisas específicas daquele período ali, porque eu acho que se ficar muita coisa só no livro, é informação demais. Mas não foi exatamente essa a minha pergunta. Ah, desculpa, eu É, entendi errado, então. Desculpa. tá. É que quando a gente fala colonial, a gente fala da colonização que teve Assim. dos portugueses vindo para cá Uhum. e fazendo. O decolonial é quando a gente muda essa história. A gente faz que a gente tira essa colonização. A gente foca no como se algo tivesse mudado, né? Como que eu posso explicar o decolonial? Há totalmente uma mudança. Não há essa queimadura que os portugueses fizeram conosco. Sabe esse apagamento que os portugueses fizeram? Uhum. Há a mudança total de chegar ao o que foca bastante é justamente o indígena, o que foca bastante é justamente o Yorubá, ou cada vez mais deixado esse apagamento, cada Ah, vez é mais fortalecido a nossa cultura. Não sei se tu entendi. tá conseguindo entender o que eu tô falando. Agora eu entendi, agora eu entendi. No caso, entre
pela explicação que você me deu e o que eu entendi, né, Uhum. seria uma questão de decolonial. Por quê? Como eu falei, por ter a diferença foco entre as raças e como cada uma delas se vê como antagonista, não tem um mocinho ou um herói, e não se tenha, eu não quero colocar a visão dos portugueses ou dos colonizadores do Brasil. Não. Tanto que tem uma crítica a alguns RPGs que existem, né? Que é muito mais voltado para a visão do que o europeu tem da gente do que a gente tem para o que aconteceu. Então, o meu RPG, a ideia é que seja o nosso ponto de vista, da galera que estava Decolonial. aqui e como aconteceu toda essa miscigenação de povos, cultura e como cada povo lutou da forma que pôde. Por exemplo, eu acho tem uma coisa que eu escrevo lá que é assim, olha, você mestre pode acrescentar muitos personagens da nossa história podem ter sido encantados e você não sabia. De repente, um encantado lutou ali na cavanagem, um encantado lutou na sabinada e você não sabia. Fica a critério do narrador adicionar essas informações, porque essa é a nossa história. Então, eu acredito que seria decolonial, porque é o nosso ponto de vista, não é o ponto de vista de fora como as coisas aconteceram, é como aconteceu pra gente e como a gente lidou com isso. Seria isso. Né? Hum, então respondeu e já fala o pessoal. Ele é decolonial, então isso é maravilhoso. Isso eu acho muito maravilhoso. Isso eu acho muito bom, né? Focar na gente, entendeu? Focar realmente na nossa cultura, na nossa cultura indígena, na nossa cultura iorubá, na nossa cultura daqui. Sair um pouquinho de lá. E o Gabriel, o nome do meu filho, ele tá aqui vibrando aqui também nos comentários, né? Raga, tem mais alguma pergunta? Não. Não. Cara, você pode falar o porquê do sofrimento do Boto aí, que o Gabriel tá falando? É, tinha um personagem, um NPC na narração que eu fiz para ele, que ele era um boto, era um encantado que era um boto. E a personagem dele era uma freira. Aí, em uma certa situação lá que aconteceu, ela foi investigar na mansão desse boto, que ela não sabia que ele era um boto, obviamente, que os encantados se disfarçam, né? Se escondem na multidão quando eles decidem viver na sociedade. E aí, uma das habilidades do boto, uma das magias dele é sedução. Ele consegue encantar e afetar pessoas do gênero oposto dele, no caso as mulheres. E aí a personagem dele era uma freira. Aí ela foi seduzida pelo Boto. E a maldição do Boto, para os personagens que escolhem ser um Boto, tem uma maldição. Ele precisa seduzir uma mulher, ficar com essa mulher. E se ela engravidar, ele abandona ela, igual como é no folclore. E digamos que a personagem dele foi seduzida pelo Boto e no teste de gravidez ele falhou. Então ele grava a personagem dele, que era uma freira, engravidou. Aí ele ficou meio Ah, traumatizado. gente. Gente, eu não acho ruim, não, mas eu te entendo. Eu Aí te ele entendo. ficou traumatizado, porque ela era uma personagem muito ali devota, poxa, ela era uma missionária, né? A classe missionária. E aí ela acabou se desvirtuando por conta do Boto. Por isso, coitado do Gabriel, gente. Ah, mas o Boto ele já não tem mudanças nisso da história dele. Bem, cara, ele tá falando alguma coisa aqui, o Giovanni. Ele falou que chegou em casa agora. Ele saiu tarde do trabalho. Então a gente vai aqui pra parte da rádio. Eu vou pedir desculpa pro Giovanni, né? A gente, em algum outro momento, ele participa com a gente, alguma outra live. Mas desculpa do Giovanni de ele ter chegado agora. Raga, vamos pro momento da rádio? Vamos. É o momento, galera, que os pessoas aqui presentes
Indico canções que possam se relacionar com o tema da noite, que aqui hoje é o Caruará, que é o jogo desenvolvido pelo Lobo. E aí o Lucas e o Lobo vão indicar essas canções. Lucas, qual é que você indica? Cara, eu vou pegar um ponto cantado justamente do Boto, né? O, para quem não sabe, o aqui da minha parte de entidades, o meu de cabeça, ele é justamente malandro e ele é justamente Boto, né? Então não é à toa que eu gosto justamente desses. E eu peguei um ponto cantado que ele é justamente da região do Pará, que eu conheci por acaso, eu conheci hoje mesmo, que ela é do o Rei Boto, que é do em cima para o Pai Oxalá, e a Senhora da Conceição, que para quem não sabe, ela é Iemanjá, né? Então é um ponto que quase ninguém vai conhecer, é um ponto que quem realmente for da Encantaria ou for da Umbanda vai conhecer, mas eu gostei muito, eu adorei demais e eu queria muito que as pessoas conhecessem, cada vez mais. Então fica essa minha indicação. Muito bom. Agora vamos à dica do Lobo. A música que eu indico. Pode ser duas ou só uma mesmo? Pode ser duas. São duas músicas. Uma é, por coincidência, eu acho que o personagem é muito querido mesmo, né? Também é sobre o Boto. Uma é o Olho de Boto, do Nilson Chaves, que é uma música muito bonita. E a vibe dela, assim, a batida, ela é muito assim um clima que eu quero que as pessoas que quando forem jogar, elas sintam, sabe? E a outra música, deixa eu só lembrar aqui o nome dela, peraí, que também tem a ver com Boto, foi Boto Sinhá. Hum, Tem várias versões dessa canção em vários intérpretes, mas a que eu acho que é muito legal é na versão do Nilson Chaves. Ela é muito bonita, ela é muito utilizada, inclusive, em apresentações de escola, no período junino. A dança é muito bonita, então são duas canções que eu indico, que se você quer escutar uma música que tenha a ver com o personagem do nosso folclore, escutem essas duas, Olho de Boto e Foi Boto Sim. Muito bom. Então aí as indicações de música. Lucas. bem, então agora a gente vai falar o que rolou na semana conosco, o que, que vai rolar nas próximas, aonde a gente encontra vocês, né? Eu tô bem triste pelo Giovanni, mas comigo essa semana eu voltei pro trabalho, saí, acabou minhas férias, né? Eu não saí final de semana, eu falei assim, a minha última semana, finalmente meu descanso. Então eu não fui pro papagaio da LGBT que teve aqui em Santos, infelizmente. Mas descansei, peguei meu SIM, que é o LG agora. Ah, amanhã já vou ter evento. Sábado já vou ter evento. Domingo já vou ter evento. E vai ter a festa junina aqui no meu bairro. Então eu também vou estar participando à noite. Ou seja, vou estar praticamente virado quando eu voltar segunda-feira pro trabalho, né? Mas é isso aí a vida, né? E você, Paulo, o que que rolou contigo? O que que pode ser que role nas próximas? E onde a gente te encontra? Olha, para quem quiser acompanhar, tá acompanhando o projeto, tá dando sugestões, enfim, qualquer tipo de contato, assim, super aberto, gente, não se sintam acanhados, nem nada do gênero, porque eu acho que coisas legais é importante que a gente abra para as pessoas participarem quando é algo realmente bacana. Então, se você quiser entrar em contato comigo, conversar, dar sua sugestão, pode entrar pelo Instagram que os meninos mostraram, Caruara, os Encantados da Amazônia. Se você pesquisar Caruara, você vai encontrar, porque eu acredito que não tem nenhuma página com esse nome. Para quem não Não sabe, tem. Caruara é um termo tupi-guarani para encantados, ou encantaria, magia. Tem vários significados, mas eu me apeguei a esse significado, a encantaria e encantado. Então, é isso. Se quiser, pode acessar lá. Né, durante essas semanas, o que eu posso dizer? Eu vou estar trabalhando. Eu vou estar trabalhando e trabalhando no RPG. Todo dia como eu falei para vocês,
é uma lista grande de monstros, né, e criaturas. Eu sempre estou pesquisando novas, porque eu sou muito acelerado. Eu já estou pensando na segunda edição, terceira edição, quarta edição, no tomo de não sei do que, tomo de, de ano de tal período. Então eu fico assim, quando eu estou desocupado, não estou no trabalho, eu começo a pensar em coisas novas para fazer. Então eu estou sempre escrevendo ou pesquisando alguma coisa nova. Então é isso. Eu acho que na minha semana vai ser isso. Provavelmente no próximo TKK eu vou trazer o meu jogo novamente. Então a galera daqui da região que quiser participar, quiser conhecer, vai estar lá o meu jogo. E é isso. Que bom, que bom. Bem, Raga, a gente pode ir para a parte de despedida. Beleza. Paulo, prazer conhecer o teu jogo. Foi um enorme prazer. Quero ver você colado na gente divulgar mais o seu jogo. Vou ficar monitorando a possibilidade de você poder enviar esse material para o Diversão Offline do ano que vem. Quero depois bater um papo contigo para ver como é que a gente pode viabilizar esses envios, mas achei sim sensacional. Deixo aqui meus parabéns pelo seu trabalho. E Obrigado. agora, chego para a despedida final, convido o Lucas e o Lobo para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica. Lilica!